Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shrimad Bhagavatam. Canto 1, capítulo 9. A morte de Bhismadeva na presença do Senhor Krishna. Verso 48. Em seguida, Maharaja Yudhishthira partiu imediatamente para sua capital, Hastinapura, acompanhado do Senhor Shri Krishna. E ali ele consolou seu tio e sua tia Gandhari, que era uma asceta. Verso 49. Depois disso, o grande rei religioso Maharaja Yudhishthira exerceu o poder real no reino estritamente de acordo com os códigos e princípios reais aprovados por seu tio e confirmados pelo Senhor Shri Krishna. Verso 48. Em seguida, Maharaja Yudhishthira partiu imediatamente para sua capital, Hastinapura, acompanhado do Senhor Shri Krishna. E ali ele consolou seu tio e sua tia Gandhari, que era uma asceta. Verso 49. Depois disso, o grande rei religioso Maharaja Yudhishthira exerceu o poder real no reino, estritamente de acordo com os códigos e princípios reais aprovados por seu tio e confirmados pelo Senhor Shri Krishna. Hare Krishna. Eu vou ler o sânscrito. Verso 48. Om Tato Yudhishthiro Gadva Saha Krishno Gajavayam Pitaram Sandvayam Asa Gandharim Chatapaswinim. Verso 49. Om Pitra Chanumato Raja Vasudeva Numodita Chakararajam Dharmena Pitri Paitamaham Vibhu. Om Bhagavata Chibirantasya Karanjana Shalakaya Chakshur Meditanina Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como Jagat, a criação fenomenal, estando eu alma condicionada, vagando no ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, nascendo, renascendo e morrendo constantemente. E tendo eu experimentado as vicissitudes das dissoluções, das decepções e das dores da existência, permeada de ignorância, felizmente, devido à minha imensa boa fortuna, encontrei o mestre espiritual que está, com o achote do conhecimento védico, abrindo os meus olhos e libertando-me para todo sempre do ciclo do samsara. A tal mestre espiritual, que é compassivo, que é benevolente, que é altruísta e pleno de conhecimento. Eu ofereço as minhas respeitosas reverências com o meu coração inteligente, repleto de gratidão. Portanto, Tatastu, que assim seja. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina. Ó Maha Mantra, auspiciosíssimo libertador do ser. Desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala, né, que estão acompanhando a nossa dissertação, né, que é o nosso estudo sobre o Srimad Bhagavatam. Hoje nós temos, né, o último verso desse capítulo. Nós vamos então agora mudar para o próximo capítulo. Esse capítulo, Tulasi, por favor, fala qual é o título desse capítulo. Coloca na tela para a gente, olha lá.
Canto 1, né, capítulo 9, a morte de Bhishmadeva na presença do Senhor Krishna. Aqui, no segundo verso, olha só, nós temos aqui, nesse segundo verso, a seguinte informação. Coloca ele no verso 49, Turas. Isso. Depois disso, o grande rei religioso, Maharaj Yudhishthira, exerceu o poder real do reino, estritamente de acordo com o Dharma, que são os códigos e princípios reais, aprovados por seu tio e confirmado pelo Senhor Supremo, Sri Krishna. Na cultura védica, o rei, ele é considerado o representante de Deus. Os europeus tinham razão. Tá? O rei, a função do rei é representar Deus. A política, por exemplo, os políticos, a política em si, a política, tá? Ela é uma profissão sagrada, divina. A política. Por quê? A política é a função de uma mãe. Em tese, o que os políticos devem fazer? Cuidar dos seus cidadãos. Como? Como filhos, extensão de si mesmos. Então, um político, o arquétipo do político que nós almejamos é aquela pessoa que vai se preocupar com o bem-estar das crianças, dos velhos, das mulheres e dos trabalhadores e vai educar os rebeldes. É o que uma mãe faz numa casa. Ela educa o filho mais rebelde e protege os menorzinhos da rebeldia de um filho que é um pouquinho mais, talvez, rebelde ou, né, assim, o que seria talvez perigoso para os demais. Compensa os filhinhos que estudam direitinho. Né? Só um minutinho, pessoal. Um segundinho que eu estou tendo uma interferência aqui, tá? Eu retorno. Prosseguimos, tá? Então, o arquétipo do político ideal é uma pessoa maternal. Uma mãe amorosa, por exemplo, não vai pegar o dinheiro do lanchinho das crianças para comprar um batom. Ela vai ficar sem batom, mas as crianças vão ter o lanchinho. Né? Uma mãe amorosa, ela não vai fazer a viagem se o filhinho estiver precisando de um tênis para ir para a escola. Ela vai sacrificar a viagem, mas o filhinho vai ter o tênis para ir para a escola. A mamãe não vai pentear o cabelo se a filhinha estiver precisando de uma roupinha nova para ir para a festinha de aniversário da amiguinha. A mamãe vai cancelar a pintura no cabelo, porque aquele dinheiro vai ser usado para a roupinha da filhinha que está fazendo 13 aninhos e vai se divertir na festinha na casa da amiguinha. É assim que uma mãe normal age. É isso que nós esperamos dos políticos. Que eles sacrifiquem a si próprios para o bem-estar dos cidadãos. Ou seja, nós queremos e esperamos que eles sejam como mães. Esse é o ideal do arquétipo do político, que é o que nós ansiamos. Essa é a nossa fantasia. É que a gente ainda não conseguiu realizar essa fantasia. Mas nós somos valentes e a gente não perde as esperanças. E assim tem que ser. Agora,
a profissão política é sagrada, porque a profissão mãe é sagrada. Tá? Ser mãe é um posto, é uma profissão, é uma posição que você alcança. E ao exercê-la integralmente, você está exercendo uma posição, ou uma postura, ou um dharma sagrado, que te aproxima de Deus. Então, uma mãe consciente e um político consciente são exatamente iguais. Porque ambos fazem uma coisa autorizada por Deus. Ou seja, maternar os demais. Então, um político exercendo a função política dentro do arquétipo e uma mãe exercendo a função de uma mãe dentro de casa, ambos estão fazendo a mesma coisa. A mamãe faz por um grupo menor, o político faz por um grupo maior. O rei, dentro da cultura védica, é orientado ou motivado a pensar os súditos como extensão de si próprio, ou seja, filhos. Por exemplo, o rei, eventualmente, ele manda o rei védico, né? Manda os seus observadores no reino para saber se tem algum lugar que está passando necessidades de alimentos. Se tiver algum lugar no reino que estiver com escassez de alimentos, o rei e a família devem começar a fazer jejum, parar de comer, até que aquele local tenha alimentos. Esse é o preceito. Os reis védicos são tão nobres e elegantes que o nosso primeiro imperador do Brasil, o Dom Pedro II, decidiu estudar a vida dos reis védicos. E para isso, ele estudou o sânscrito. Não sei se vocês sabiam, ele reflorestou aqui a Barra da Tijuca, a floresta que foi destruída para plantar café. Faltava água para os cariocas. Ele sentiu compaixão. Baseado nos ensinamentos dos reis védicos, ele decidiu que os súditos não podiam passar necessidade. E ele, com todos os recursos e água fresca no palácio. Então ele decidiu reflorestar a Barra da Tijuca para que os cidadãos cariocas tivessem água. Porque ele não se sentia confortável tendo água e as pessoas passando necessidade. Isso ele aprendeu com os reis védicos. Ele estudou o sânscrito. Não sei se vocês sabiam que o nosso imperador, o Dom Pedro II, falava sânscrito fluentemente. Vocês sabiam que o nosso imperador, o Dom Pedro II, foi o primeiro presidente da Sociedade Internacional de Defesa e Direito dos Animais, fundada na França, em Paris, no século XVIII, 1800 e alguma coisa, século XIX. Ele foi o presidente de honra. Os parisienses, a Sociedade de Intelectuais de Paris, convidaram o nosso imperador, o Dom Pedro II, para ser o primeiro presidente de honra da Sociedade Internacional para os Direitos dos Animais, fundado em Paris. Foi a primeira sociedade fora da Índia especializada e preocupada com isso. E o primeiro presidente foi o nosso imperador, o Dom Pedro II. Quem sabia disso? Eu sabia. Por quê? Porque ele foi condecorado dessa forma? Porque ele era acostumado com os preceitos védicos que ele aprendeu dos reis védicos que protegiam os animais. Na cultura védica, os animais são considerados cidadãos do reino e não devem ser maltratados, com o risco de que o cidadão que maltrata os animais pode ser penalizado com prisão, em alguns casos até com a pena de morte. Por exemplo, se algum cidadão for pego matando uma vaca, esse cidadão deverá morrer. Porque a vaca é uma extensão da mãe. Aquele que mata a própria mãe não merece viver. Esse é o preceito. Muito bem. Então, o rei Yudhishthira era um rei védico e inspiração para o nosso imperador, o Dom Pedro II.
O nosso imperador é o arquétipo do político, porque ele foi maternal. Nas últimas palavras do nosso imperador, o Dom Pedro II, o que ele pediu como presente para levar junto com ele para o túmulo, para o mausoléu? Um pouquinho de terra do Brasil. Terra. Ele não pediu ouro, nem condecorações, ele só pediu um pouquinho de terra. E foi oferecido a ele um pouquinho de terra. E as últimas palavras do imperador: que o Brasil seja feliz e que Deus o proteja. Essa é a atitude de uma mãe. Então, todo rei maternal, todo rei consciente de que os seus cidadãos são extensões de si mesmo e se preocupa com o bem-estar dos cidadãos, é um representante de Deus. É isso que se espera do rei. Os europeus não estavam errados de considerar o rei um representante de Deus. É que os reis não corresponderam ao arquétipo, mas a intuição estava correta. A nossa intuição de que os políticos são nossas mães cuidadoras não está errada. É que eles não correspondem ao arquétipo, porque não tem conhecimento e cultura, não tem dharma. Falta-lhes dharma, compreensão adequada da função divina e sagrada que é a profissão de um político. É só isso. Falta conhecimento. Ok? E já que a gente está falando de cultura e história, né? Sobe um pouco, Tulas, por favor, coloca o verso 1. Você está comigo ainda, Tulas? Muito bem. Olha só. O verso diz o seguinte: em seguida, Maharaja. Maha significa grande. Raja significa rei. Aqui nós conhecemos como Marajá, né? Aqui no português brasiliano, né? Brasileiro, português brasileiro, é Marajá. Eles mudaram um pouquinho, né? O termo original é Maharaja, que significa Maha mantra, Mahatima, Maha grande, Atma, alma, grande alma, Gandhi. Gandhi, quem é o Gandhi? O Mahatma Gandhi. Quer dizer, o grande alma, aquela grande alma, o Gandhi. Maha mantra, mantra, Maha, o grande mantra. Qual? O Maha mantra. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Então, Maharaja significa o grande rei, Dharma. Partiu imediatamente para a sua capital, Hastinapura. Hasti significa elefante. Pura significa cidade. Hastinapura, a cidade dos elefantes. Essa cidade era tão rica. O Alexandre o Grande, um dos poucos territórios que ele não conseguiu conquistar foi a Índia. Haviam tantos elefantes, os elefantes eram domesticados para fazer parte do exército. Para você manter um elefante, você precisa ser muito rico. Os elefantes comem muito. Então você tem que ter recursos. Hastinapura era conhecido como a capital mundial dos elefantes. Haviam centenas e milhares de elefantes. O exército dos impérios da Índia eram todos compostos por elefantes, não eram cavalos, eram elefantes. E quando o Alexandre o Grande tentou entrar na Índia com cavalos, os soldados não conseguiam vencer as barreiras dos elefantes, os cavalos se assustavam e eles caíam. O Alexandre teve que desistir. E o Alexandre escreveu uma carta para os seus comandantes, para os seus capitães generais, dizendo: que pena, essa terra não é conquistável. Há muitos elefantes, os nossos cavalos se assustam e os nossos soldados caem por terra. E quando eles caem, vêm as formigas. E as formigas saem de dentro da terra como se elas tivessem sido banhadas de ouro. Esse lugar é tão rico, os mendigos usam ouro. Até as formigas saem da terra
carregando pólen de ouro. Mas teremos que voltar. E não conquistou a Índia. Voltou. A cidade Hastinapura era a capital do reinado, que hoje é conhecido como Nova Delhi, capital da Índia, Nova Delhi. Tá? Era conhecida como Hastinapura. Há 5.000 anos atrás, né? Era conhecido como Hastinapura. E Pura é o que significa cidade, capital, local, origem, cidade, Pura. Por exemplo, nós moramos numa cidade chamada Mayapura, na Índia. Né? Nós moramos lá. Ainda moramos lá porque nós temos nossas coisas lá e eventualmente nós vamos até lá. E, enfim, temos a nossa residência ali. Nós fomos para lá no ano de 2004. Então, nós residimos ali já há 21 anos. Né? 21 anos. Uma cidade chamada Mayapura. Maya significa a sedução, a ilusão. Mayapura significa a cidade da ilusão, ou a cidade que elimina a ilusão, que neutraliza a ilusão, que é o antídoto contra a ilusão. É a cidade do amor ao Supremo. É a cidade do Mahamantra, onde o Mahamantra floresceu e se espalhou no mundo todo, através do advento da Era Dourada, conhecido como Chaitanya Mahaprabhu, né? Que é o avatar dourado para a Era de Kali, que espalhou as glórias do Mahamantra ao redor do mundo, e por conta disso nós tivemos acesso aos conhecimentos védicos e, portanto, nós melhoramos a nossa condição de existência porque aprendemos sobre o Dharma. Pura é uma cidade. Naquela época, na época de Maharaj Yudhishthira, o que existia no mundo, em termos de civilização, ficava entre a Índia e a Ásia. O Oriente Médio eram tribos de coletores, caçadores, praticamente, sabe, eles eram bárbaros, de certa forma. Tá? Europa não existia, o continente americano não existia. O que existia era a Índia e a Ásia. Ali aquela região do Camboja, o Vietnã, a Tailândia, a China. Isso era a civilização naquele período. Então, como Hastinapura era a cidade mais civilizada de toda a Terra, então Yudhishthira era considerado o rei do mundo. Isso não é retórico, nem hiperbólico e nem apologético, isso é histórico. Os acadêmicos definem que a Índia foi o primeiro grande império civilizado do mundo. Muito antes dos babilônicos, sabe, que eram impérios locais. Os persas vieram muito tempo depois. Então, naquele período ali, toda aquela região era controlada pelos imperadores védicos. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui para vocês entenderem isso. Vocês já ouviram falar na cidade conhecida como Singapura? Quem já ouviu falar em Singapura? Singapura é uma cidade, é um país, né? Na verdade, é uma cidade-país, é tipo o Vaticano. O Vaticano é pequenininho, né? Mas Singapura é um pouco maior, uma ilha. E Singa significa leão, em sânscrito. Singha, Narasimhadeva. Singha. Sinha, Narasimha. Nara, o Supremo. Sinha, leão. O Supremo que aparece sob a forma de um leão. Singapura quer dizer cidade. Singapura significa a cidade dos leões. Então, Singapura era uma filial do reinado de Maharaj Yudhishthira. Eram eles que controlavam essa região, a Tailândia. Por exemplo, se você vai em Bangkok, na Tailândia, o aeroporto chama-se Suvarna Bhumi. Bhumi significa terra. Suvarna significa reis, controladores auspiciosos, sagrados divinos. Suvarna Bhumi significa terra dos reis divinos. Isso é o conceito que eles têm do país deles. Nós chamamos de Tailândia. Eles chamam de Suvarna Bhumi. Tailândia é o comum. Por exemplo, nós chamamos de Índia. Eles chamam de Bharata. Nós chamamos de religião. Eles chamam de Sanatana.
Então, Dharma, Sanatana Dharma, nós chamamos religião. Eles chamam Sanatana Dharma. Então, o maior templo do mundo já construído pelo ser humano, o maior templo do mundo já construído pelo ser humano, não é o Vaticano, não são as pirâmides do Egito. O maior templo do mundo já construído pelos seres humanos chama-se Angkor Wat, que fica no Camboja, e é um templo dedicado ao Supremo Senhor Vishnu. Isso é histórico, é patrimônio público, não é apologia da religião védica que eu estou fazendo aqui. Isso é histórico, é patrimônio público, qualquer um tem acesso a essa informação. Essa região era toda controlada por esse rei, Yudhishthira. Então essas informações aqui não são informações da religião, é patrimônio público, é conhecimento. E Yudhishthira era o rei, e toda essa região era controlada por ele. Eram todos tratados como cidadãos, filhos, extensão do rei. Ok? Muito bem, então eu vou pausar aqui. Obrigado pela atenção. Ah, olha só que curiosidade, hein? Olha só que detalhe. Simples. Tudo bem, não tem problema não, Tulas. Tá? Ter tirado. Os reis védicos construíram o maior templo do mundo dedicado a Vishnu fora da Índia. No Camboja. Bhoja. Né? Na Índia tinha uma dinastia chamada Bhoja. E Camboja significa descendentes dos Bhojas, que são reis indianos. Os reis indianos, para demonstrar o seu amor e cuidado com os seus súditos fora da Índia, construiu para eles o maior templo dedicado a Vishnu. Não dentro da Índia, mas para os seus súditos, para demonstrar apreço, amor e cuidados. Essa é a característica de um rei védico. Ele tem Dharma. A cultura védica é boa. Nós precisamos preservá-la e ensiná-las aos seres humanos, porque eventualmente podem aparecer políticos nessa categoria. Certamente a nossa vida melhoraria. Ou não. Dharma é o que nós temos que ensinar. Muito bem. Então, obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó auspicioso Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.